Amiguinhos e amiguinhas, vamos aqui fazer uma revisão de meiose para vocês. A meiose é uma divisão reducional heterotípica, onde a partir da célula-mãe irão formar 4 células filhas geneticamente diferentes, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Não esqueça para a sua prova. Lembrando que a meiose ela é reducional. Se nós temos uma célula diploide com 46 cromossomos, nós teremos 4 células haploide com a metade do número de cromossomos, no caso 23. A meiose ela está relacionada intimamente à formação dos nossos gametas. Então, aonde que certamente irá acontecer a meiose? No homem, no testículo para formar os espermatozoides, e na mulher, no ovário para formar o óvulo. Então a meiose está relacionada com a formação de gametas nos animais, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Nos vegetais, a meiose está relacionada com a formação de esporos. Então, se perguntarem para vocês aonde que ocorre a variabilidade genética dos animais, durante a formação dos gametas, nos vegetais, durante a formação dos esporos. E ainda a meiose é responsável por manter constante o número de cromossomos da espécie. Por isso que eu tenho 46, meu filho tem 46, meus pais têm 46. Então a meiose, ela reduz o número de cromossomos pela metade, depois a fecundação junta novamente. Então o inverso, meus queridos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, o inverso da meiose, nós temos a fecundação, onde une o espermatozoide com o óvulo, formando uma célula diploide. Lembrando que a meiose só ocorre em células diploide. A meiose, ela acontece muito semelhante à mitose. Porém, a meiose ocorre uma duplicação cromosômica e 2 divisões celulares. A célula se divide 2 vezes. Então, por isso que quando nós falamos de meiose, sempre eu vou representar com o número, com o algarismo romano. Nós temos a meiose 1 e nós temos a meiose 2, que é muito semelhante à mitose. Então, qual a diferença que nós vamos ter? A intérfase é muito semelhante com a mitose. Na intérfase, nós temos 3 períodos, onde você vai ter o período G1, período S e período G2. No período G1, você tem a pré-síntese da duplicação do cromossomo. No período S, você tem a duplicação cromossomo. Você tem a duplicação do DNA. E no período, nós chamamos de G12, após síntese, nós temos a pós-duplicação do DNA, a pós-duplicação cromossomo. Aí inicia a meiose 1, que nós chamamos de prófase 1. Só que a prófase 1 é uma das partes mais importantes da meiose, porque ela tem várias subfases. Para guardar bem, levante, zico, para, didi. Então, levante, leptóide, zico, zigote, para, paquito, diploide e dia, cinese. Então, o que acontece no leptóide? No leptóide, os cromossomos começam a condensar-se, começam a espiralizar-se. Tá? Então, nós temos uma característica do leptóide. O que nós vamos ter no zigote? No zigote, nós temos um fenômeno muito importante, que é o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Nós chamamos de sinapse, ou também a formação dos tétrades, ou bivalentes, meus amiguinhos. Não esqueça, tétrades quer dizer 4, e bivalente quando nós temos pares cromáticos que vêm da mãe, pares cromáticos que vêm do pai, então formando os bivalentes. No paquito ocorre o fenômeno mais importante da meiose, meu amiguinho. Não esqueça do paquito, é onde vai ter o fenômeno mais importante, que é o crossing over, que é a troca das cromases internas, aumentando assim a variabilidade genética das espécies. O crossing over, um fenômeno mais importante da meiose, ocorre na prófase 1, na subfase do paquito. No diplóide, nós temos o surgimento do quiasma, é onde ocorre a emenda depois da quebra, nós chamamos de quiasma. Tá? E finalmente, na diacinese, nós temos a terminalização do quiasma. Então, isso que acontece na prófase 1. Na metáfase 1 é a fase onde os cromossomos estarão mais condensados, com crossing over ou sem crossing over, é onde é visível o aparelho meiótico, onde se pode estudar todo o cariótipo humano, saber as características do DNA, características dos cromossomos, e com isso você conseguir detectar uma série de anomalias ou de aberrações cromossômicas que possa vir estar relacionado com a formação desse gameta. Então, a placa
equatorial, onde os cromossomos estão mais espiralizados, metáfase 1. Termina-se a metáfase 1, inicia-se a anáfase 1. Na anáfase 1 não há divisão de centrômero, não há separação de cromase irmã. O que acontece na anáfase 1? Separam os cromossomos homólogos, eles separam, tá? Ficando N duplo. Indo para a telófase 1, nós vamos ter então a célula haploide, a primeira divisão, só que em forma de N duplo. Então nós temos a primeira divisão na telófase 1, a história é a mesma, a citocinese, reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, despiralização dos cromossomos, desaparecimento das fibras do fuso, a citocinese. Aí tem um período de intervalo chamado intercinese, aí vem a prófase 2. Na prófase 2, a mesma coisa da prófase, as características são as mesmas. Aí vem a metáfase 2, a mesma característica da metáfase da mitose. Aí vem a anáfase 2, a mesma característica da anáfase. Portanto, na anáfase 2, nós teremos uma diferença da anáfase 1, que na anáfase 2 você vai ter divisão de centrômero, separação das cromátides irmãs. E finalmente, na telófase 2. Na telófase 2 nós temos a formação das 4 células filhas geneticamente diferentes, com o reaparecimento da carioteca, com o reaparecimento do nucleolo, com a despiralização dos cromossomos, com o desaparecimento das fibras do fuso, com a citocinese. Então é onde nós temos 4 células. Se for no testículo, nós temos a partir daí a formação de 4 espermatozoides. Se for na mulher, nós temos a formação de um óvulo e 3 corpúsculos polares. Lembrando que na mulher, onde ocorre a fecundação, é no ovócito de segunda ordem. A partir desse conhecimento de mitose e meiose, nós temos condições, então, de estar estudando com vocês a gametogênese. A gametogênese, formação de gameto, tanto do espermatozoide como da formação do óvulo. É isso aí, galera, guardando meiose, não esqueça, para sua provinha, com muita energia para toda essa galera maravilhosa. Um beijão!